Olá pessoal, tudo bom? Bom dia para todos. Bom dia a vocês aqui do estúdio e a vocês no Brasil inteiro. Vamos retomar nossa matéria, o penal geral. Nós estamos falando sobre as excludentes de ilicitude, precisamente a respeito da legítima defesa, estudando um dos seus requisitos. E aí deixamos uma análise importante, não é? Não sei se você lembra aquela questão de saber se o código realmente pretende proteger mais um animal do que o inimputável. O que isso tem a ver com legítima defesa? Você não lembra? A gente vai recordar, fique tranquilo. Muito bem. Bom, hoje é o dia de eu anunciar o vencedor do sorteio do Vademecum. Lembram disso ou não? Lembram? Sorteio do Vademecum. Nem fiz sorteio do Vademecum para vocês? Não? Não fiz? Não? Nem fiz. Não fiz? Ah, então foi para a turma do noturno. Então hoje é o dia de eu anunciar que haverá o sorteio e na próxima aula, é isso? Então, você veja que, né, enfim, estou um pouquinho descontextualizado. Então tá certo, então já me organizei. Então acho que eu já anunciei para a turma, é verdade. É porque chegou o meu exemplar na quarta-feira, então eu tive aula quarta-feira à noite, e aí com vocês eu só tive aula na segunda-feira da semana passada, teve o feriado, né? Exatamente isso. Então não tinha chegado ainda. Então, tá aqui, ó. Vademecum 2014, da editora Revista dos Tribunais, vocês também participarão do sorteio. Como é que a gente vai fazer? Então, para vocês, começa a valer a partir de hoje, a gente vai fazer pelo Twitter, eu anuncio o vencedor na próxima aula que tiver na turma de vocês, salvo engano, na sexta-feira virei aqui novamente. Legal? Pessoal, basta mandar uma mensagenzinha lá para o Twitter. Mas, por favor, identifique-se. Nome não precisa, tem o seu nome aí no Twitter, está mais do que suficiente. Mas identifique a sua turma, para eu depois não sortear, quase que eu já sorteio aqui, que eu anuncio como ganhador um aluno do noturno aqui, que eu já deixei separadinho. Tá bom, gente? Então, pessoal isso aí, ó, tá vendo aqui as mensagens aqui do pessoal do noturno mesmo. Então, agora para vocês, intensivo modular diurno, quero participar do sorteio. Vocês vão ter até sexta-feira, então, não precisa mandar a mensagem durante a aula, fica tranquilo, vai ter tempo depois. Legal? E aí eu anuncio o vencedor me manda o endereço de e-mail, eu pego através do e-mail o endereço, enfim, e remeto o livro via correio. A não ser que quem ganhe seja um de vocês, aqui, alunos presenciais, aí eu entrego em mãos, está valendo, estão participando como todos. Pessoal, vamos à matéria. Legítima defesa, então, contextualizando o assunto. Legítima defesa, artigo 25. Quais são os seus requisitos? Dos requisitos necessários à configuração dessa excludente, até agora nós estudamos os seguintes. A legítima defesa tem como ponto de partida o que é? É um perigo? Não, perigo é o ponto de partida do estado de necessidade. Ela tem como ponto de partida uma agressão. Isso mesmo, agressão. E é importante recordar, até para poder dirimir a questão que ficou no ar na última aula, o que se entende por agressão? É a conduta humana que lesa ou expõe a perigo bens protegidos. A agressão pressupõe conduta humana. E aí nós discutimos no último encontro, logo no começo do estudo da legítima defesa. Se alguém é alvo de um ataque proveniente de animal, qual era a solução? Cabe ou não? Depende. Se é um ataque do animal, sem que haja qualquer pessoa por trás, é o animal, enquanto ser irracional, que promove o ataque. Eventual reação contra o semovente configurará estado de necessidade. Agora, se é o animal servindo como instrumento de um ataque praticado por uma pessoa, então há alguém por trás que deu a ordem para o animal atacar, aí temos a conduta humana, aí temos a agressão, é possível reagir contra o próprio animal. E essa reação será pautada pela legítima defesa. Tudo bem? Alguém pode dizer, não é? Não, professor, então não faz diferença, seja o animal atacando sozinho enquanto ser irracional, ou o animal que foi assolado, provocado por alguém, de qualquer maneira, quem reagir contra a ação do animal, ainda que contra o próprio ser semovente, estará amparado por uma excludente de ilicitude. Está certinho. Só que tem uma diferença entre considerarmos estado de necessidade ou legítima defesa. Qual?
A diferença é que, você precisa lembrar disso, senão você não vai entender a pergunta que a gente deixou na semana passada. A diferença é que, no estado de necessidade, consta uma exigência que na legítima defesa não existe. Qual é? No estado de necessidade, o perigo tem que ser inevitável. Na legítima defesa, a agressão não precisa ser inevitável. Em outras palavras, nós reconheceremos legítima defesa mesmo que o sujeito tenha tido outro meio de evitar o ataque do animal. Mas se for estado de necessidade, nós só poderemos reconhecê-lo quando não houver outro meio de evitar o ataque do animal. Você lembra no exemplo que eu colocava? O sujeito que está na frente da porta da sua residência. Vem um animal com o intuito de dar o bote e ele então dispara matando o animal. Se verifica que ele, em vez de disparar, poderia simplesmente ter entrado no imóvel, trancado a porta para evitar o bote, para evitar o ataque, para evitar a mordida, então o que acontece? Não haverá estado de necessidade, porque o perigo podia ser evitado de outro modo. Bastava entrar no imóvel. Agora, se for um caso de legítima defesa, haverá legítima defesa. Por quê? Porque mesmo que a pessoa possa evitar a agressão, mesmo assim, a legítima defesa será reconhecida. Tudo bem? Ó, é o animal que veio me atacar. Ele, enquanto ser irracional, não há ninguém por trás daquela postura do animal. E ele veio dar o bote, eu matei o animal. Podia ter entrado em casa. Agir em estado de necessidade? Não. Poderia ter agido se fosse inevitável disparar contra o animal. Mas era inevitável? Não. Por quê? Porque eu podia ter entrado em casa, trancado a porta e o animal não teria mordido, não teria atacado, não teria dado o bote. Então, eu respondo por crime ambiental. Crime ambiental, 32 da Lei do Meio Ambiente, 32 da 9605. Você já anotou esse dispositivo na aula passada. Agora, se for um caso de legítima defesa, tanto faz se eu podia entrar ou não, porque para legítima defesa o código não quer saber se eu tinha como evitar a agressão. O código me garante o direito a me defender. O dono do animal ordena que ele me ataque. O animal vem em minha direção e eu atiro contra o animal. Podia ter entrado em casa e trancado a porta que não seria atingido pelo animal. Pouco importa agir em legítima defesa, por quê? A legítima defesa será reconhecida mesmo que houvesse outro meio de evitar a agressão. Tudo bem? Lembrou disso? Isso é importante recordar. Vamos ver por quê. Tem a ver com a perguntinha, não é? Antes, porém, a agressão da legítima defesa deve ser, quanto ao fator tempo, atual ou iminente. E deve ser também uma agressão injusta. Isso é muito importante. E injusta aqui o que significa? Injusta significa ilícita. E aí eu perguntava, lá no finalzinho da aula para vocês, o seguinte: é preciso que o agressor compreenda a ilicitude? É preciso que o autor da agressão, o agressor, ele precisa ter noção, ter ideia da ilicitude? Ele precisa compreender que ele age ilicitamente? Não se exige essa compreensão por parte do agressor. Basta que a agressão seja objetivamente contrária ao direito. Então, se um louco perigosíssimo, que não tem a menor condição de entender o que é certo e o que é errado, não tem a menor compreensão de diferenciar o lícito do ilícito, se ele parte em minha direção para me atacar e me matar, eu posso me defender. E eu estou me defendendo contra um agressor que desconhece o caráter ilícito da sua atitude. Por quê? Porque ele é completamente louco. Não importa, a lei assegura o meu direito de defesa. Eu não preciso deixar o louco me matar. A lei assegura o meu direito de defesa. A agressão deve ser apreciada, avaliada objetivamente. Alguém, louco ou não, pode agredir outra pessoa? Pode avançar em alguém para matá-lo? Não, essa é uma atitude contrária ao direito, essa é uma atitude ilícita, essa é uma atitude injusta, então cabe a legítima defesa. Ok? Tranquilo? Essas ideias aqui estão bem organizadinhas na sua cabeça? Legal. E aí o que nós questionávamos é,
E se porventura este agressor for, sim, inimputável, mas inimputável em virtude da menoridade penal. Se for uma criança incapaz de compreender o caráter ilícito da sua agressão, uma criança incapaz de compreender o caráter ilícito da sua agressão, e a criança se prepara para me agredir, sem a menor condição de compreender a ilicitude da agressão, eu posso, tendo eu meios para impedir a agressão, meios para evitar a agressão, eu posso reagir? Então vamos imaginar, eu estou na frente da minha casa, aquele cenário em que eu posso entrar no imóvel, trancar a porta e não acontece nada. Estou na frente da minha casa, atrás de mim, a porta do imóvel. Quem vem agora para me dar o bote não é um cachorro, é uma criança, Uma criança que pegou em suas mãos um bastão e falou: tio, vamos brincar? E veio com bastão para me agredir. Tio, vou te acertar, hein? E vem com tudo. Muito bem. Nesse exato instante eu penso, eu tenho uma fração de segundos para decidir o que fazer. Eu posso, número 1, empurrar a criança, com o risco dela cair e se machucar. Ou eu posso, número 2, entrar, fechar a porta e falar: olha, titio não vai brincar se for assim, alguma coisa parecida. Mas eu falo: quer saber, não estou afim de entrar em casa não. O moleque vem, eu dou um safanão na cabeça dele, ele cai, capota, e se machuca. Eu agi em legítima defesa? Olha, a rigor, para que nós reconheçamos a legítima defesa, é preciso que o agressor saiba que o que pratica é ilícito? Não. Ainda que esse agressorzinho não tivesse compreensão da ilicitude do fato, o que importa é que a atitude é objetivamente contrária ao direito. Ninguém pode sair por aí para agredir outras pessoas com bastão, com sei lá o quê. 2. Para efeito de legítima defesa, importa saber se eu tinha como evitar a agressão? Pouco importa, porque ainda que exista meios para evitar a agressão, o Código reconhece às pessoas o direito de se defender. E aí fica a dúvida, então se eu dou um safanão na cabeça do menino, e o menino cai, se machuca, se fere gravemente, eu agi em legítima defesa. Agora, se fosse um cachorro, e eu atirasse na pata do cachorro para evitar o bote, eu cometeria crime. Porque se fosse o cachorro agindo sozinho, não é legítima defesa, é estado de necessidade. E aí o fato de eu ter podido entrar em casa faria com que a excludente estado de necessidade não pudesse ser reconhecida. Lembra, era isso que a gente ficou com essa dúvida no final da aula passada. Qual a impressão que fica? Quer dizer, eu posso dar o safanão na criança, ainda que ela se lesione, mas eu não posso atirar na pata do cachorro. Porque na criança seria legítima defesa, pouco importa se eu tinha como evitar a agressão, no cachorro seria estado de necessidade, o perigo tem que ser inevitável. Qual é a impressão que fica? A impressão que fica é que, quando a lei criminaliza minha atitude contra o cachorro e reconhece como lícita a minha atitude contra a criança, parece que a lei está dando mais proteção ao animal do que à criança, do que ao inimputável. Como deve a doutrina se posicionar, e a jurisprudência, inclusive, se posicionar a respeito desta solução que parece ser injusta? O que os autores pensam a respeito do assunto? Aqueles que analisam a questão, porque há alguns autores que não chegam a tocar nesse assunto, mas dentro daqueles doutrinadores que chegaram a refletir a respeito do tema, qual a solução que propõe? Vamos lá? Evidente que a gente não pode conferir maior proteção ao animal em comparação com o ser humano, seja, inclusive, esse ser humano inimputável. Não faz sentido isso, ofende qualquer lógica, ofende até o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Você não pode dar mais proteção jurídica a um ser irracional do que a um ser humano. Não pode. Gente, a solução que a doutrina propõe consiste em, primeira corrente, reconhecer o estado de necessidade para quem
se defende da agressão de inimputáveis. Ao se reconhecer não a legítima defesa, mas o estado de necessidade, o que acontece? Nós só admitimos a exclusão da ilicitude quando aquela reação era o único meio. Então, solução 1, reconhecer o estado de necessidade para quem se defende da agressão de inimputáveis. Solução 2. Deixa eu colocar de uma forma mais completa assim, ó. Solução 2 é reconhecer a legítima defesa. Ok. Mas, reconhecer a legítima defesa. Mas, vai faltar espaço aqui, né? Mas, bom, vai ficar desorganizado, mas você me permite escrever aqui em cima? Mas, setinha, exigir o cômodos dissessos. Mas exigir o cômodos dissessos. Eu vou te explicar ainda hoje essa expressão latina, daqui a pouquinho a gente chega, faltam 10 minutinhos, 15 no máximo, a gente chega na questão do cômodos dissessos, mas na prática o que quer dizer exigir o cômodos dissessos? Na prática o que quer dizer isso? Na prática, pessoal, quer dizer o seguinte, muito embora ocorra legítima defesa, é como que colocar na legítima defesa uma exigência a mais. Esse cômodos dissessos, ele surge como uma exigência a mais. O que quer dizer cômodos dissessos? Só para não ficar no ar aqui. Minha sugestão é, não precisa anotar nada agora, daqui a pouco a gente vai explicar cômodos dissessos, inclusive trazendo exemplos. Exigir o cômodos dissessos significa concluir que, nesse caso, se houver uma saída mais cômoda para a vítima, afasta-se a legítima defesa. Eu tinha como saída mais cômoda entrar no meu imóvel, eu tinha um cômodos dissessos, eu tinha uma saída mais cômoda, então eu não terei em meu favor a exclusão da ilicitude pela legítima defesa. Por quê? Porque eu tinha o cômodos dissessos, e se eu tinha o cômodos dissessos, exige-se que eu o utilize. Quer dizer, então, se eu vou ser agredido por uma criança, por um inimputável, só se admite reconhecer em meu favor a legítima defesa se eu não tiver outro meio de evitar a agressão. Se eu possuir uma saída mais cômoda, é ela que eu tenho que adotar. Calma que a gente chega na questão do cômodos dissessos. Sugestão é, por hora, não se preocupa com isso, daqui a pouco nós falaremos. E vamos responder então essa questão, né, da incoerência entre a maior proteção que se confere ao ser irracional do que ao inimputável. A gente prossegue com a aula. Agressão atual ou iminente. A agressão injusta, que é o mesmo que ilícita. E, além disso, quais são os demais requisitos em torno da agressão? A agressão deve pôr em risco direito próprio ou alheio e deve haver ainda o chamado animus defendendi. Agressão que põe em risco o direito próprio ou alheio e a presença do animus defendendi. Vamos lá. Comentários semelhantes àqueles do estado de necessidade. Observe. Qual direito pode ser tutelado em legítima defesa? Eu posso defender que bem jurídico? Qualquer um. Qualquer bem jurídico pode ser protegido em situação de legítima defesa. Absolutamente qualquer um, pessoal. Qualquer bem jurídico pode ser protegido em situação de legítima defesa. É lógico que
sempre teremos que avaliar qual o bem jurídico defendido e qual o bem jurídico que sofreu a reação da vítima. Nós sempre teremos, como fazemos ou como fizemos estudando a figura do estado de necessidade, será necessário ponderar o que eu defendi e o que eu acabei, ou contra que eu acabei reagindo. Essa ponderação será necessária e eventual, digamos, proteção de um bem jurídico menos relevante do que aquele atingido pode configurar o excesso. A gente vai falar disso daqui a pouquinho, não é? Por hora, e no concurso pode dizer isso com absoluta tranquilidade. Qualquer bem jurídico, qualquer um, pode ser objeto de legítima defesa. Absolutamente qualquer um. Agora, teremos que ponderar, sem dúvida, o que se defendeu e o que, ou contra o que se reagiu. Qual foi o bem jurídico defendido e qual foi aquele bem jurídico que acabou sendo sacrificado em nome da defesa. Muito bem. Quando o indivíduo salvaguarda direito próprio, legítima defesa própria. Quando protege direito alheio, legítima defesa de terceiro. Tranquilo, não é? A gente sabe bem. Agora veja aqui. Animus defendendi. O que significa? Bom, você já supõe, né? Numa tradução literal, animus defendendi seria o ânimo, o propósito, a intenção de defesa. É o propósito, a intenção, o ânimo de defesa. Este é, portanto, o requisito subjetivo. Requisito subjetivo. Mas é importante assinalar. Requisito subjetivo implícito no Código Penal. Não é expresso. Lá no estado de necessidade, o requisito subjetivo era expresso. Na legítima defesa não é. Requisito subjetivo implícito. Implícito. É fundamental que o indivíduo atue com propósito de defesa, própria ou alheia, sob pena de não se reconhecer a excludente de ilicitude se outra for a motivação, se outro for o propósito que moveu o agente. Veja se você se recorda deste exemplo. Nós já trabalhamos com ele em aulas anteriores. Eu vou reformular esse exemplo no quadro. Ele parte de um desenho aqui, ó. Nós tínhamos aqui um muro, não é? Você lembra dele, não? Muro. Sujeito que caminhava pela rua, sacava uma arma ao ver o rosto de uma pessoa que está atrás do muro. Esse indivíduo, então, disparava um tiro com revólver, atingia num tiro certeiro a vítima, né, vamos chamar aqui A, B e C. Esse é o A, esse é o B, e quem é C? C é uma pessoa, C, aqui ó, é uma pessoa que estava prestes a ser morta pela vítima. B estava prestes a matar C. A atira. Mas o que move A? A é movido não por um propósito de defesa. Ele é imbuído de espírito de vingança. Ah, eu vou me vingar. B é o meu inimigo. Quero dele me vingar. Ele atirava e matava B. Então ele foi imbuído pelo propósito de vingança, mas objetivamente o que ele fez? Salvou a vida de C. E aí nós indagávamos. A, nesse caso, legítima defesa de terceiro? Você lembra desse exemplo? Não. Trouxe aí, reavivou a memória? Não. Lembra dele? Não. Não lembra dele. Galera, a resposta é a seguinte: não há legítima defesa de terceiro, porque não houve animus defendendi, não houve o propósito de defender nem a si mesmo, nem a terceiro. Não é? Então, não há legítima defesa. Mas você entendeu, né, pelo menos? Então, você não se lembra do exemplo, você entendeu? Ele não sabia o que estava acontecendo atrás do muro, não é? Ele atingiu porque queria se vingar de B. Para a sorte de C, com isso, ela sobreviveu.
não há legítima defesa, não houve ânimos defendendi, ele não atuou imbuído do espírito de salvar ninguém, e sim de se vingar. Sabe, quando que se, digamos assim, né, quando, situando no tempo, quando que se acreditava presente a legítima defesa nessa situação? No sistema clássico. Você lembra do sistema clássico? Que tinha um injusto puramente objetivo, que dolo e culpa estavam na culpabilidade. Você lembra disso daí? Lá é que se julgava haver legítima defesa numa situação como essa. Não é? Então, e já se percebia que não se revelava justo aplicar uma legítima defesa numa situação em que alguém age por vingança. Não é? Vingança é motivo fútil ou torpe? Fútil de só menos importância, torpe é abjeto. Vingança é motivo fútil ou torpe? Essa pergunta clássica de penal especial, né? Vingança é motivo fútil ou torpe? Você lembra ou não? Depende. Pode ser fútil, pode ser torpe, depende do que motivou a vingança. Aí eu me vinguei porque ele, sei lá, flertou com a minha namorada. Então é motivo fútil, de só menos importância. Ah, eu vou me vingar, sei lá, porque ele é torcedor do outro time e o time dele, sei lá, venceu o meu time hoje. De novo, motivo fútil. Agora, é uma questão financeira. Ah, vou me vingar porque numa disputa por uma posição na empresa, ele levou o dinheiro e eu não peguei o dinheiro, ele ganhou o prêmio, ele ganhou o bônus, etc. Aí, o motivo de dinheiro é cupidez, é torpeza. Então depende. Vingança pode ser, em tese, motivo fútil ou torpe. Ou nenhum dos dois, vai depender do que motiva a vingança. Não cai na pegadinha, hein? Vingança é motivo fútil ou torpe? O que tem que responder para o examinador? Depende do que motivou o ato de vingança. Depende do que está por trás da vingança. Bom, enfim, de qualquer maneira, com certeza não há legítima defesa nesse caso, porque não se atende ao requisito subjetivo implícito. Pessoal, presentes todas essas exigências, agressão, atual iminente, injusto, a direito próprio alheio e o ânimos defendendi, nós já temos configurada a legítima defesa. Presentes esses requisitos, a vítima já tem do Código Penal o direito de reagir. Agora, o Código Penal se preocupou com a forma pela qual se dá essa reação. E é disso que nós vamos falar agora, então, da reação da vítima, da chamada repulsa. Reação é sinônimo de repulsa, né? O ato de repelir, afastar a agressão. Olha de novo aquela imagem, ó. Presentes, vamos voltar aqui? Aí. Presentes esses requisitos, insistindo, já está configurada a legítima defesa. A vítima já adquire o direito legítimo de reagir. Agora, como reagir é um ponto importante. Como se deve dar a reação, como deve ocorrer a repulsa, é algo extremamente importante. Então vamos lá. O legislador estabelece duas diretrizes para a repulsa, dizendo que ela deve se dar com o emprego dos meios necessários e ainda que deve ser utilizada com moderação. Perdão. Meios necessários e moderação. Ué, professor, mas o senhor disse que já está configurada a legítima defesa, então em que interferirão esses requisitos? Senão na própria configuração da excludente. Esses requisitos interferem em quê? Num possível excesso. Exatamente. A legítima defesa já está configurada. Verificar se houve meio necessário e moderação é para saber se existiu o excesso. O excesso. Então, estes requisitos têm relação com o excesso. Matéria que já estudamos, hein? Você se lembra, não? Que já estudamos o excesso? Já estudamos o excesso. Estudamos isso anteriormente porque o excesso pode ocorrer com qualquer excludente, não só com a legítima defesa. Muito bem. Meios necessários e moderação. O que se entende por cada um desses requisitos ligados a um possível excesso? Então vamos lá, meio necessário.
Meio necessário é aquele menos lesivo à disposição da vítima, é aquele menos lesivo à disposição da vítima e capaz de repelir a agressão. É aquele menos lesivo à disposição da vítima e capaz de repelir a agressão, de afastar a agressão. Então, para que nós possamos verificar se o meio foi necessário ou desnecessário, nós temos que levar em conta dois fatores, você percebeu? Primeiro fator, se dentre os meios dispostos à utilização da vítima, ela empregou o menos lesivo, o menos agressivo, o menos vulnerante. Mas se esse meio era, ao mesmo tempo, eficaz. Se a vítima tiver 3 instrumentos que possa utilizar para reagir contra a agressão, vamos colocar historicamente, depois eu te dou um exemplo mais concreto. Se ela tiver 3 instrumentos capazes de repelir a agressão, ela tem que escolher o menos lesivo. Se dos 3 instrumentos, 2 forem capazes e 1 for insuficiente, ela não pode utilizar o insuficiente, ainda que o menos lesivo. Ela tem que escolher o menos lesivo dentre os eficazes. É óbvio, senão ela não estaria protegida. Com base nessa ideia, responda então, reflita então sobre essa pergunta também, pergunta clássica de prova, gente. Há excesso? Pergunta é, há excesso quando? Há excesso quando a vítima reage armada. Há excesso quando a vítima reage armada contra um agressor que não porta arma alguma. A vítima reage armada contra o agressor que não porta arma alguma. Então a pergunta é, existe excesso nesta situação? Suponha que nós tenhamos a agressão, a injustiça, a atualidade ou iminência, ou seja, todos aqueles requisitos estudados anteriormente estão verificados. Portanto, a vítima pode reagir. A vítima tem direito de reagir. A reação é autorizada. A vítima, porém, ao reagir, saca uma arma contra o seu agressor, que está com as mãos livres, que não tem arma alguma em suas mãos. E aí? Há excesso? Depende, exatamente, depende. Depende de quem é a vítima, depende de quem é o agressor, não é verdade? Você coloca como agressor, sei lá, o Anderson Silva, alguém com aquela habilidade de luta como Anderson Silva. Uma pessoa alterofilista, sei lá o quê, o sujeito é um brutamontes, e coloca como vítima uma senhora de idade. Como é que ela vai reagir à agressão do brutamontes? Com guarda-chuva? Não dá, né? Tem que ser com arma mesmo. Ah, mas uma velhinha vai pegar uma arma? Vocês viram no Rio Grande do Sul? Vocês viram um caso? Tem uns 2 anos. Essa velhinha morava num apartamento que era primeiro ou segundo andar. O sujeito escalou o prédio e entrou pela janela da sala para furtar os bens. E pegou, era uma senhora já de uma idade bem avançadinha. Você viu isso aí? Bem avançadinha a idade dela. E aí o que aconteceu? Ela tinha uma arminha lá na gavetinha da cômoda do marido falecido. Tinha lá uma arminha. O que ela fez? Ela falou isso, ela ficou famosa, deu várias entrevistas. Ela falou, eu peguei a arma e pá. Ela fazia assim, você viu os dedinhos dela assim, tudo, né? Até um pouquinho tortinho e tal, não sei o que, né? Normal, coisa de uma pingadinha bem avançada, pá. Muito bem. Orgulhosa, né? Porque o pessoal começou a aplaudir, isso aí mesmo, tia, tá certo, tia, tem mais é que fazer isso e tal. Muito bem. Outro dia, parece que eu fiquei curioso para saber o que aconteceu nesse caso, porque só teve um problema, ela se empolgou tanto, faltou um advogado aí talvez para orientá-la, porque ela disse o seguinte, então, eu peguei a arma, a hora que ele foi sair pela janela, levando minhas coisas, sabe o que eu fiz? Dei 3 tiros nele, pá. Quando, tia? A hora que ele foi sair pela janela, ele estava de costa. Falei, ai meu Deus,
Então quer dizer que ele estava indo embora de costas, a senhora deu 3 tiros pelas costas, né? Complicado isso, né? Porque aí vai entrar naquela questão de, ela estava então nesse caso, não havia mais risco pessoal, era só uma questão patrimonial, não queria que levasse os objetos. E por isso, tirou a vida do rapaz. Eu não queria ser o promotor que tem que atuar nesse caso. Já pensou você ser o promotor que tem que atuar nesse caso? Que você vai denunciar essa senhora de idade? Não é? Opa, até caiu aqui. Vai denunciar a senhora de idade por crime doloso contra a vida? Mas parece que ela faleceu. Não, ela faleceu. Parece que ela faleceu. Não é? E aí extinguiu a punibilidade, enfim. Aí, né, digamos que não houve a necessidade de oferecer a denúncia. Acho que foi. Não foi isso? O pessoal acho que foi no Rio Grande do Sul, não foi? Pessoal do Rio Grande do Sul, me ajuda, me corrija aí se eu estiver certo. Acho que foi, se eu estiver errado, né, por favor. Acho que foi isso, né? Acho que foi. Muito bem. Estou acompanhando aqui as mensagens, por enquanto, nenhuma pergunta aqui a respeito da aula, pessoal só querendo participar do sorteio, legal, todo mundo aí já está participando. Só avisar o Wilson Silva. Wilson, um abraço para você. O sorteio não é do esquematizado, o sorteio é do Vademecum, tá bom? Ele falou, quero participar do sorteio do esquematizado. Depois a gente faz um outro sorteio aí para o esquematizado, mas esse aqui é para o Vademecum, tá legal? Muito bem. Meus amigos, voltando à nossa questão então. Então pode responder com tranquilidade no concurso que não há necessariamente excesso, depende do caso concreto, na situação em que a vítima reage armada contra um agressor desarmado. Não há necessariamente excesso, é o caso concreto que vai determinar. Haveria excesso, logicamente, se demonstrasse que a vítima tinha plena condição de reagir de maneira eficaz, firme e contundente, mesmo sem usar o revólver, por exemplo. Aí sim configurar-se-á o excesso. Você coloca, o agressor é uma pessoa franzina e a vítima um brutamontes. Esse não se justifica reagir com arma se o agressor está desarmado. Esse não se justifica, aí o meio é desnecessário. E se o meio é desnecessário, isso configura o excesso. Tá bom? Voltando para o quadro, para a gente fechar o meio necessário e falar da moderação. Então, meio necessário, avaliam-se aqui 2 vetores, que são, como vimos, a eficácia, tem que ser um meio eficaz, e dentre esses meios eficazes, a menor lesividade. Qual é o meio menos lesivo, menos vulnerante, enfim, menos radical, digamos assim. Mas a outra exigência para que não haja o excesso é a moderação. Bom, como é que fica a questão da moderação? A questão da moderação fica assim, ó. Moderação normalmente é considerada como proporcionalidade, mas a palavra proporcionalidade é uma palavrinha perigosa, porque ela sugere uma análise matemática a respeito do assunto. O que será que sucede? O que acontece? Será que travou lá os aparelhinhos? Ah, não, tudo bem. Muito bem, vamos lá. Agora sim. Galera, olha, agora, eu estava falando sério mesmo. Ó. Essa ideia da moderação, normalmente a gente usa a palavra proporcionalidade. Reação moderada é reação proporcional. Tudo bem. Pode até ter uma utilidade didática, mas tem um perigo, que é você supor que a moderação deve ser avaliada com rigor matemático. Se fala proporcional, você pensa em matemática. Você pensa numa reação exatamente na mesma medida da agressão. Isso é uma coisa artificial, fictícia. Isso não existe no mundo real. Quem é vítima de um ataque não tem como avaliar com precisão o que é reação exatamente proporcional. Pelo menos uma pessoa normal, mediana, não tem como fazer essa análise. Eu vou colocar aqui a ideia de proporcionalidade, mas depois se vocês me permitirem, eu vou dar uma definição que eu acho mais ajustada aqui à ideia, realmente ao conceito que a gente tem que defender
Não só no concurso, mas, enfim, na nossa atuação cotidiana de operadores do direito, né? Como advogados, promotores, magistrados, eu acho que a gente tem que se pautar por essa análise. Veja, como eu dizia, não é? Não há como exigir por parte da vítima que está de frente a uma agressão que adote uma repulsa, uma reação estritamente equivalente, absolutamente proporcional ao ataque que sofre. A maioria das pessoas, quando é vítima de um ataque, reage, olha a expressão em latim, a maioria das pessoas, quando é vítima de um ataque, reage ex improviso. O que é a reação ex improviso? É a reação de improviso, no susto. E aí é susto, é adrenalina, é emoção. Não é? É aquela coisa que, por vezes, até a pessoa... Né, o que eu faço, meu Deus? Quando a vítima reage com emprego de arma de fogo, eu acho assustador, temível, aquelas considerações tipo... Ele deu 7 tiros, 3 seriam suficientes. Quem fala uma coisa dessa... Acho que a única experiência que tem com tiro é o que vê nos filmes. Será que alguém que está sendo vítima de disparos e tem uma arma na sua mão vai contar quantos tiros são suficientes? É lógico que se a pessoa é colhida no primeiro tiro, cai no chão, qualquer outro tiro que eu dê, ainda que seja 2 no final, o segundo vai ser excessivo. Porque aí a pessoa já estava caída no chão, subjugada. Agora, dizer que por haver uma quantidade plurima de tiros, necessariamente houve o excesso e, portanto, desproporcionalidade, isso é um absurdo. Ah, mas a pessoa que atirou contra você deu 2 tiros, você reagiu dando 7. Sim, mas se eu errei os 5 primeiros? E se a pessoa foi atingida e mesmo assim continuou disparando? Você acha que quem está ali, quase morrendo, ou com perigo de morrer, vai ficar... Vou dar um tiro. Pá! E aí? Continua? Pá! E agora? Você ainda está vivo? Pá! Não existe isso. Não existe. Cito um caso para vocês que é conhecido, ficou conhecido no Brasil inteiro, já tem uns 10 anos aí que ocorreu, envolvendo um promotor de justiça, aqui no estado de São Paulo. Um caso que ficou muito famoso na época. Esse caso foi julgado pelo Poder Judiciário, esse promotor foi denunciado, foi julgado pelo Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, né, prerrogativa de função, foi julgado no TJ de São Paulo, e foi absolvido por decisão unânime do órgão especial do TJ de São Paulo. 25 desembargadores, ao apreciarem o caso, todos disseram: houve legítima defesa e não há excesso, não ocorreu excesso por parte do acusado. É um caso de um promotor que estava com a namorada na virada de ano, acho que foi em torno de 2003, e ele caminhava com a namorada, ele estava armado, e foi provocado por 2, quer dizer, acho que a namorada, falaram alguma coisa da namorada, 2 rapazes falaram alguma coisa da namorada desse promotor. Muito bem. O promotor, realmente, a gente pode até discutir do ponto de vista ético, né? Ele devia ter ido embora, não dá trela para a provocação dos rapazes, talvez estivessem bem. Não dá trela, vai embora. Ele não fez isso. Ele respondeu à provocação, respondeu verbalmente à provocação. E aí começou a discussão verbal. Num determinado momento, os 2 rapazes, vendo o promotor eu conheço pessoalmente, ele tem uma estatura relativamente baixa e uma compleição física mais, enfim, ele é mais magrinho, enfim, tudo bem. Os 2 rapazes que partiram para cima dele eram jogadores de basquete, então eram rapazes de porte atlético e altos, né, de elevada estatura, jogadores de basquete. Vieram os 2 para cima do promotor, o promotor sacou a arma. Sou promotor, estou armado, se vier eu atiro. Isso está nos autos, né? Está nos autos. Muito bem, eles não se intimidaram. O promotor disparou um tiro para o chão. Porque eles começaram a dizer, essa arma é de brinquedo, isso daí não é nada. Ele deu o tiro, mostrou que não era. Deu outro tiro para cima, eles continuaram vindo. E um dos rapazes, um sobreviveu, o outro faleceu. O sobrevivente, depois, nos autos, no inquérito policial, e disse, na hora que demos o bote, fomos nós 2 para dar o bote, ele disparou os outros tiros. O que é isso? A hora que demos o bote. Quer dizer, não nos intimidamos com os disparos de advertência
e fomos para cima para pegar mesmo. A hora que fomos para cima, ele deu os outros tiros. E aí foram vários disparos no total. Até porque a arma era semiautomática, né? Então uma arma que é mais fácil expelir os projéteis, por se tratar de uma arma semiautomática. Enfim, uma tragédia, lamentável, não há dúvida, não é? Puxa vida, a morte de um jovem e o outro foi atingido gravemente. Lamentável, lamentável. Agora, houve excesso? Não houve excesso. A quantidade de tiros, a imprensa noticiou tanto isso, a quantidade de tiros e tal, absurdo, não sei o quê. Mas quando se via nos autos, e tinha testemunha presencial, e as testemunhas presenciais confirmaram toda essa versão que o acusado deu. Todos confirmaram. A vítima sobrevivente disse. O Tribunal de Justiça, diante disso, não teve outro caminho senão absolver pela legítima defesa. Reconhecer a excludente de ilicitude naquele caso concreto, em que houve uma quantidade elevada de disparos de arma de fogo. Mas veja, é o que eu falo para a gente fazer a análise de todo o fato. Houve disparos de advertência, nem todos os disparos atingiram os rapazes, eram 2 pessoas, eram 2 rapazes, não é? Então, por isso que nós temos que tomar muito cuidado com a ideia do que se entende por reação moderada. A palavra proporcional, ela tem uma função didática, mas ela pode ser perigosa se interpretada literalmente, se interpretada matematicamente. Bom, diante de tudo isso, qual é o conceito que eu acho adequado, que eu sugiro aí você utilizar no concurso? Reação moderada, vamos anotar? Reação moderada é aquela exercida até que a agressão se encerre. É aquela exercida até que a agressão se encerre. Então, essa é a ideia, pessoal. Enquanto a agressão subsistir, a reação pode prosseguir. No momento que cessou a agressão, a reação não pode mais continuar. Como eu disse a vocês, 2 tiros só da vítima, pode ser excesso. Atinge um primeiro disparo, o agressor cai e tomba imediatamente no chão. A vítima então aponta a arma e diz, agora você vai ter o que merece. Foram 2 tiros só, excesso. Ou a gente pode ter um caso como o do promotor, que foram, sei lá, nem lembro a quantidade, mas vamos chutar, 10 tiros, sem que tenha havido excesso algum. Tudo depende da dinâmica da situação e o que nós temos que colocar como centro da análise, para efeito da moderação. É preciso que a reação da vítima tenha sido empregada até fazer cessar, até pôr fim à agressão. Terminou a agressão? Terminou. A partir daí é excesso. Essa é a ideia. Terminou a agressão? A partir disso, excesso. Enquanto não terminar a agressão, a vítima pode reagir. Fechou? É mais ou menos, então, esse o caminho que eu acho adequado para a gente utilizar, para a gente observar, não só no concurso, volto a dizer, também como futuros operadores do direito, aí, né? Promotor, magistrados, advogados, acho que a gente tem que ter um pouquinho isso na nossa cabeça, não é? Meus amigos, agora sim, como prometido, cômodos dissessos. Cômodos dissessos. Literalmente, ou melhor, de uma forma, digamos assim, numa tradução livre, né, os autores costumam explicar a expressão cômodos dissessos como sendo a chamada saída mais cômoda. Saída mais cômoda. E a questão é saber, o Código Penal exige, óbvio, quando possível, nem sempre é. O Código exige, quando possível, o cômodos dissessos, que a vítima, quando possível, empregue essa saída mais cômoda. Esta é ou não uma exigência legal
E se for uma exigência legal, então a conclusão será, havendo saída mais cômoda, não há legítima defesa, porque a lei exige que ela seja adotada. A lei exige isso. Acompanhe o exemplo. Esquece o menor, daqui a pouco a gente volta a falar do menor, mas acompanhe um exemplo bem diferente agora. Um exemplo em que nós ponderaremos a respeito do tema. O sujeito está numa balada com um grupo de amigos. Esbarra em alguém. E a pessoa em quem ele esbarrou o ameaça dizendo: você é folgado, você fez isso, você é aquilo, na saída quebro sua cara. O sujeito que acidentalmente esbarrou naquele rapaz, ele não dá muita bola não. Fica na dele, ok, tá bom, ele está nervoso, e continua ali com seus amigos, na balada. Passam as horas, e aí termina o funcionamento do local. Todos têm que ir embora. E ele, então, antes de ir embora, se lembra: será que aquele sujeito realmente vai ficar me aguardando para comprar briga no final dessa balada? E ele, então, espreita um pouquinho e verifica que na saída do estabelecimento, realmente está ali o sujeito, com um pedaço de ferro na mão, sangue nos olhos, não vendo a hora do outro sair para agredi-lo. Bom, ele pensa: agora preciso saber o que eu faço aqui. Suponha que esse indivíduo tenha arma de fogo, com porte legal. Ele tem porte e tem arma. E ele então reflete e percebe: bom, se porventura eu adotar como solução a saída principal, é possível que ele venha me agredir e eu tenha que usar essa arma. Mas eu não sei se é o melhor caminho. Eu vou perguntar aqui, ele pergunta para um funcionário: existe outra saída? Ah, sim, tem a saída que nós funcionários utilizamos, é a saída lá pelos fundos. Posso utilizar essa saída? Ah, vou falar com o gerente e tal. Ah, não, o gerente disse: tudo bem, você pode sair pelos fundos, não tem problema, você paga a conta, tal, não sei o quê. Resolveu. Aí ele está saindo pelos fundos, ele pensa: mas eu não entrei aqui clandestinamente. Por que eu vou sair pelos fundos? Eu vou por lá, saída principal. Vou de cabeça baixa, porque eu não quero confusão, mas também não vou dar minha cara para bater. Se ele vier me agredir, eu vou ter que me defender. Mas eu não vou provocar. Vou olhando para o chão, olhar fixo para o chão. Pausa. Você percebe que ele tinha uma saída mais cômoda, né? Ele tinha o cômodo de cessos. No nosso exemplo, essa saída dos fundos era o cômodo de cessos. Ele não utilizou o cômodo de cessos. Ele resolve sair por aquela saída principal. Olhar fixo para o chão, mão na arma, pronto para se defender. Ele pisa fora do estabelecimento e percebe que o sujeito vem, mas vem com sangue nos olhos mesmo, para acertar a cabeça. Ele então, nesse instante, já estava alerta, saca a arma e dá um tiro, acerta o braço do agressor. Acertou o braço na hora, cessou a agressão, o que ele faz? Guarda a arma e fica ali aguardando a polícia chegar até o local. Fez apenas então somente o necessário para impedir que o golpe se concretizasse. Houve legítima defesa? Bom, não há dúvida que havia uma agressão, que a agressão era injusta, era iminente, estava prestes a ser atingido, a ser golpeado. Não há dúvida que ele agiu para defender direito próprio. Talvez se ele tivesse tomado o golpe, poderia até ter morrido, né? Um golpe com cabo de ferro, sei lá o que, na cabeça, pode matar alguém. E ele agiu dando um único disparo, nem excesso é possível falar que houve. Agora, tudo isso podia ter sido evitado. Ele tinha um cômodos de cessos, tinha ou não tinha? Tinha. O código exige cômodos de cessos? O fato dele ter tido a saída mais cômoda afasta a legítima defesa? O código não exige cômodos de cessos. O fato de a vítima ter tido saída mais cômoda não impede o reconhecimento da legítima defesa. Professor, certeza mesmo? O código não exige o cômodos de cessos? Não exige. A gente percebe que o código não exige, como regra não é? Pelo menos, né? A gente viu aquela questão do inimputável. A gente percebe claramente que o CP, então a resposta, o CP exige, quando possível, cômodos de cessos? Não, não. Prova disso é a comparação entre o artigo 24, estado de necessidade, e o artigo 25, legítima defesa. Como tanto já dissemos, no estado de necessidade é preciso que tenhamos um perigo
inevitável. E na legítima defesa? Basta uma agressão injusta. Não precisa, além de injusta, ser inevitável. Se o código colocasse agressão injusta e inevitável, nos casos de cômodos dissessos não caberia legítima defesa, porque o cômodos dissessos seria um meio de evitar a agressão. Só que o código não exige que a agressão seja inevitável, contenta-se com uma agressão injusta. Então, o CP, quando possível, exige cômodos dissessos? Resposta: não exige. Não exige. Salvo, segundo a doutrina, num caso. Qual é o único caso que, segundo a doutrina, deve-se exigir o cômodos dissessos? Agressão de inimputável. E por quê? O que justifica exigirmos o cômodos dissessos na agressão de inimputável? Para que não se confira maior proteção a um ser irracional, a um animal, do que a um ser humano. Então, cômodos dissessos não é exigido. O fato de haver saída mais cômoda não exclui a presença da legítima defesa, salvo no caso do inimputável. Tudo bem? Beleza, galera? Tranquilo? Todos vocês aqui do estúdio compreenderam bem essa questão? Agora ficou mais claro aí o cômodos dissessos? Tá bom? Ótimo. Então, vamos lá, vamos adiante falando sobre legítima defesa. Aliás, desculpem, hein? No caso do promotor, aquele caso que eu citei, ele tinha cômodos dissessos, né? Ele tinha como evitar a agressão. Como é que ele poderia ter evitado a agressão? Ou seja, os rapazes partirem para cima dele. Bastava ter ficado quieto e não ter entrado na provocação, né? Mas sempre tem essa questão que a gente pode pensar do ponto de vista ético, né? Pô, ele não precisava ter entrado na agressão, né? Não precisava ter, não é? Enfim, caído naquela provocação, na provocação contra a sua namorada. Ah, tá, deixa falar da namorada, vai embora, tal. Tudo bem, não é? Mas é o máximo que a gente pode dizer. Porque daí a concluir que, porque ele poderia ter se calado diante da provocação para a namorada, fica afastada a legítima defesa, aí já é algo totalmente equivocado. Porque uma coisa é o fato de ter sido provocado, outra coisa é a legítima defesa ocorreu não porque no momento da provocação, a legítima defesa ocorreu no momento em que os rapazes vieram para agredi-lo, para cima dele. Vamos dar o bote. Aí ele atirou e nos atingiu. Aí ocorreu a legítima defesa. Mas ele tinha o cômodos dissessos, né? Ele tinha. Difícil avaliar, né? Será que a gente, no lugar dele, teria adotado o cômodos dissessos? Né? Imagina, está lá com sua namorada, com sua noiva, com sua esposa, falam alguma barbaridade, alguma provocação, alguma coisa, que eu não sei exatamente o que foi falado, você fica quieto e vai embora, finge que não ouviu? Difícil nessa hora, né? Seria o certo, né? A melhor coisa, ficar quieto, vai embora e tudo bem. Mas difícil a gente julgar, não é? Às vezes a gente fica meio nervoso, cara. Agora, uma coisa é provocação, outra coisa foi a agressão iminente. Contra a agressão iminente é que ele reagiu armado. Meus amigos, vamos lá. Espécies de legítima defesa. Vamos lá falar disso agora? Muitas delas já foram faladas, muitas das espécies de legítima defesa. Opa. Canetinha preta. Aqui, pronto. Espécies. Já vimos legítima defesa própria e de terceiro. Vamos rememorar. Própria versus de terceiro. Falamos na aula passada, lembramos, como lembrávamos também no estado de necessidade, legítima defesa real e legítima defesa putativa. Eu já fiz esse pedido para você na semana anterior, refaço o pedido. A legítima defesa real é que se baseia no artigo 25 e que é a verdadeira excludente de ilicitude. Mas a legítima defesa putativa, ela se baseia em outro artigo, que é o 20, parágrafo 1º.
Qual a sua natureza jurídica? Da legítima defesa putativa? Erro de tipo. A do 20, parágrafo 1º, é uma modalidade de erro de tipo. Erro de tipo. Vamos lá, seguindo. Legítima defesa recíproca, também estudada na semana anterior. Legítima defesa sucessiva, também estudada na semana anterior. Vamos lembrar das duas. O que seria recíproca mesmo? Duas pessoas em legítima defesa, uma contra a outra. Cabe, a gente já viu isso, só ver se você se recorda, cabe a legítima defesa recíproca? Como legítima defesa real, não, né? R versus R, né? LDR, lembra? Versus LDR, não cabe. O que é possível? O que é possível é LDR versus LDP, que é real e putativa, ou ainda LDP versus LDP. Duas legítimas defesas putativas, uma contra a outra. Essas duas aqui são possíveis. Isso aqui não. Essa modalidade de LD recíproca, não. LD sucessiva, você se lembra? LD sucessiva, reação contra o excesso. Reação contra o excesso. Vista na semana passada também. Reação contra o excesso. E LD subjetiva? LD subjetiva. Ó, vou colocar aqui em cima. LD subjetiva. Você lembra, não? Da legítima defesa subjetiva, essa na semana retrasada, eu acho que nós vimos. LD subjetiva, pessoal, é a legítima defesa com excesso exculpante, que foi na aula de excesso que eu te falei dela, não foi na aula de legítima defesa. É a LD com excesso exculpante. LD com excesso exculpante. E uma pergunta. Absolvição por legítima defesa faz coisa julgada no cível? Absolvição por legítima defesa faz coisa julgada no cível? Você lembra quando nós indagamos o mesmo em torno do estado de necessidade? Deixa eu ver se você se recorda. Te perguntei, absolvição por estado de necessidade faz coisa julgada no cível? Fazer coisa julgada no cível é saber se essa absolvição criminal impede a ação de indenização, não é? É isso. Por estado de necessidade faz coisa julgada no cível? E a resposta era, como regra, não. Salvo no chamado estado de necessidade defensivo. Depois você dá uma olhadinha no caderno que você vai ver que está anotado lá. E legítima defesa? Absolvição fundada na figura da legítima defesa. Esta faz ou não faz? Coisa julgada no cível. Esta impede ou não impede a ação de indenização? Esta, como regra, sim. Absolvição fundada em legítima defesa, como regra, faz coisa julgada no cível. Qual a exceção? Qual a exceção? O caso em que o réu é absolvido no crime pela legítima defesa, mas não há obstáculo, não há impedimento a que se ingresse com uma ação de indenização. Quando que a absolvição por legítima defesa não faz a coisa julgada no cível? Sabe quando, pessoal? Isso ocorre na chamada legítima defesa com aberratio ictus. Legítima defesa com aberratio ictus. Ou legítima defesa com erro na execução. Legítima defesa com erro na execução. A ideia aqui é a seguinte, legítima defesa com erro na execução. A ideia é a seguinte,
A vítima realmente está se defendendo. A vítima realmente está reagindo contra uma agressão. Há um ataque contra a vítima. Porém, ao reagir, a vítima, por exemplo, erra o disparo. E em vez de atingir o agressor, atinge um terceiro, por erro na execução. Uma bala perdida. Em vez de atingir o agressor, ela atinge um terceiro, por erro na execução. Então nós temos uma legítima defesa com erro na execução. Pelo Código Penal, haverá absolvição. Haverá excludente de ilicitude. Você lembra na figura do erro na execução que a gente estudou no módulo 1? O código diz que o agente deve responder pelo crime como se tivesse atingido quem ele pretendia. Então, apesar de ter errado o alvo, é para responder como se tivesse atingido o próprio agressor. Ou seja, o fato de haver o erro na execução não exclui a legítima defesa. Pelo contrário, permite que ela seja reconhecida normalmente. Porém, na esfera civil, essa absolvição criminal não faz coisa julgada no cível, por quê? Porque esse terceiro que foi atingido por erro pode mover uma ação de indenização. Lógico, faz sentido. É o Código Civil que diz isso, né? Então, o terceiro que foi atingido por erro, ele pode mover uma ação de indenização. E a vítima tem direito de regresso contra o agressor. O terceiro pode mover uma ação de indenização contra a vítima, que foi absolvida, né, no juízo criminal. E a vítima, para não morrer no prejuízo, o que ela pode fazer? Ela tem o direito de regresso contra o agressor. Mas nesse caso, excepcionalmente, na legítima defesa cobre ratio ictus, excepcionalmente, a absolvição criminal não produz coisa julgada na esfera civil. É isso aí, meus amigos. Essa é a última questão sobre legítima defesa. E agora nós vamos tratar rapidamente das outras duas excludentes de ilicitude previstas no Código Penal. São aquelas excludentes de ilicitude em branco. Lembra dessa expressão? Excludente de ilicitude em branco. Por que esse nome? Porque são duas excludentes de ilicitude que carecem de um complemento, e esse complemento está em outra norma jurídica. Por isso o nome. Excludentes de ilicitude em branco, como o nome das famosas normas penais em branco. Vamos a ela, as duas, né, a elas que são o exercício regular de um direito e o estrito cumprimento de um dever legal. Vamos alinhar aqui na lousa alguns exemplos, né, fazer alguns comentários a respeito. Exercício regular de um direito e o estrito cumprimento do dever legal. Opa! Pronto, agora foi. ERD e CDL, exercício regular do direito, estrito cumprimento do dever legal. O que a gente pode dizer, como um elemento diferenciador básico, é que no exercício regular de um direito, nós temos uma faculdade. Ou, se você preferir, nós temos um direito subjetivo. São situações em que cabe ao titular desse direito subjetivo decidir se irá ou não exercê-lo. Cabe ao titular desta, aspas, faculdade decidir se irá ou não empregá-la. É um direito, e o titular é que decide se fará uso ou não desse direito. Agora, no estrito cumprimento de um dever legal, nós temos um dever legal. Nós temos uma imposição. Aqui não há o exercício discricionário de cumprir ou não. Há um dever que deve ser cumprido. E o que atuar cumprindo esse dever fundado em lei, atuará licitamente, amparado pelo direito. Então vamos lá, de um lado a faculdade, do outro lado o dever legal. Vamos pensar em alguns exemplos agora, gente, exemplos. O primeiro exemplo que eu cito, até para a gente comparar, é de um lado a figura do flagrante facultativo e de outro lado o flagrante compulsório. Flagrante
facultativo de um lado, compulsório de outro. Vocês lembram do processo penal quando se utiliza essas expressões, quando elas são utilizadas? Lembram-se não? Pessoal, o flagrante facultativo é o nome que nós utilizamos quando a prisão é efetuada por quem? Por qualquer pessoa do povo. E o flagrante compulsório, quando quem é o sujeito ativo do flagrante? A autoridade policial e seus agentes. Mas por quê? Qualquer pessoa do povo pode, tem a faculdade, o direito subjetivo de prender ou não alguém em flagrante delito. Polícia deve. Polícia não tem faculdade. Polícia não tem exercício discricionário. Eu prendo ou não prendo. Não, polícia tem que prender. Tem que realizar a prisão em flagrante, não é? Lógico. Evidente que o policial pode avaliar se, bom, se eu interferir agora, pode haver um tiroteio e matar pessoas inocentes. Então, eu não vou abordar agora, vou abordar mais para frente, na próxima esquina, etc. Ok, mas ele não pode deixar de agir. Ele não pode deixar de efetuar a prisão em flagrante ou diligenciar, tentar, pelo menos, realizar essa prisão. A diferença é muito clara, né? O artigo 301 do CPP diz: qualquer pessoa do povo pode, a autoridade policial e seus agentes devem efetuar a prisão em flagrante. Então, é facultativo de um lado, compulsório de outro. Outros exemplos que a gente pode alinhar, tanto de ERD quanto de ECDL. Podemos lembrar ainda, aqui do lado do ERD, exercício regular do direito, a figura do direito de compensação. Lembram-se, lá no Código Civil, existem alguns contratos que conferem a uma das partes o direito de compensação. Há o direito de retenção, contrato de depósito. Não é? O depositário, se o contrato não for pago pelo depositante, ele pode reter os bens. Isso afasta eventual apropriação indébita, né? Ah, mas ele está se apropriando, agindo como dono. Não, ele está no exercício do seu direito de retenção. Contrato de locação. Há determinadas benfeitorias que, se não forem ressarcidas pelo locador, conferem ao locatário o direito de retenção. Tranquilo. Outro exemplo aqui de exercício regular do direito, lá do Código Civil. O desforço imediato na defesa da posse. Desforço imediato na defesa da posse. Dá outros exemplos também, a gente vai falar, apesar do espaço ter se esgotado aqui. Deixa eu preencher mais alguma coisa aqui do lado do ECDL. Ó, cumprimento de um mandado de prisão. Cumprimento de uma ordem de despejo. O juiz, na vara civil, ordena o despejo. Vai o oficial de justiça para realizar, concretizar essa ordem judicial, cumprir a determinação do juiz para que a pessoa seja despejada. Está atuando no estrito cumprimento do dever legal. São exemplos também, no caso do exercício regular de um direito, veja duas figuras que nós já abordamos em aula. A violência desportiva e as intervenções médico-cirúrgicas. Agora, particularmente nesses dois casos, não sei se você tem essa lembrança, nós já trouxemos isso em aula, esse negócio de intervenção médico-cirúrgica e violência desportiva. Por quê? Porque há uma teoria, mais de uma até, que encara essas situações não como excludentes de ilicitude, mas como fatos atípicos. E isso são duas teorias que afirmam, nesses casos, haver fato atípico. Uma é a tipicidade conglobante, outra é a teoria da imputação objetiva, que diz que nesses dois casos o agente gera riscos permitidos. Tipicidade conglobante e teoria da imputação objetiva. Para a tipicidade, teoria da tipicidade conglobante e para a teoria da imputação objetiva, o que acontece nesses dois casos? Fato atípico, exclui a tipicidade da conduta. Fato penalmente atípico. Como nós dissemos na oportunidade em que falamos da teoria da tipicidade conglobante,
no concurso entre uma tese doutrinária e a solução do código, o que é melhor você ficar? Com a solução do código. Exercício regular de um direito. Lógico, se o examinador é adepto da teoria da atividade conglobante, você adapta a tua resposta à opinião do examinador. Do contrário, Código Penal. Código Penal. Tudo bem? Exercício regular de um direito. É isso aí, meus amigos. Uma questão rapidinha. Ó, como você insere o chamado ius corrigendi como exercício regular de um direito ou estrito cumprimento de um dever legal? O que é o ius corrigendi? É o direito que os pais têm de aplicar castigos moderados nos filhos com o intuito de educá-los. Se o pai atua de maneira moderada, castigos moderados, ele está atuando de forma lícita, indiscutivelmente. Se ele exagera no emprego dos meios corretivos, ele comete um crime. A propósito, qual seria, em tese, o crime? Dá para pensar em vários, mas há um crime especificamente criado para punir o pai ou a mãe que abusa no emprego dos meios de correção. O pai, a mãe, o tutor, o curador, enfim, mas especificamente criado para esse tipo de situação, abuso nos meios corretivos. É o crime de maus tratos, artigo 136 do Código Penal. Se houver abuso, maus tratos. Pode haver tortura, pode haver homicídio, pode haver coisa muito mais grave, mas a ideia básica é o maus tratos. Muito bem. Deixa um pouquinho de lado a questão criminosa e vamos pensar na questão lícita. O pai ou a mãe, que de forma moderada emprega o castigo sobre o filho, age licitamente, isso é certo. Mas o que ampara essa atitude? O exercício regular de um direito ou o estrito cumprimento do dever legal? A doutrina diverge, mas o que predomina é que, nesse caso, há o exercício regular de um direito. Eu sugiro, inclusive, que você sustente isso também na prova. Exercício regular de um direito, por quê? Porque o emprego, o exercício do ius corrigendi não é uma imposição legal. É algo que o pai discricionariamente deve exercer. O pai tem o dever, qual é o dever legal que o Código Civil impõe? O dever, aí sim a gente pode dizer, o dever é o dever de educar. Agora, tem pai que educa e como meio de educação aplica o castigo. Tem pai que educa ou tenta educar sem aplicar castigo. Se vai conseguir ou não, o futuro dirá, não é? Muito bem. É isso aí. Melhor dizer que é exercício regular de um direito, não é? Porque não há uma obrigação de impor o castigo. O pai é que tem que decidir como, quando e que forma de castigo, desde que seja um castigo moderado, que senão vira crime de maus tratos. E como é diferente, né, a educação que os pais dão para os seus filhos, né? Você pega um pai e uma mãe, como agem diferente diante de uma situação em que outro pai e outra mãe enfrentariam, ainda que similar, não é? Há uma diferença muito grande. Infelizmente não tem fórmula certa, né? Se tivesse uma receitinha, como seria bom, né? Uma receitinha, coisa que desse sempre certo, assim, bonitinho, né? Diante de A, faça B, que a solução será eficaz. Não é? Oh, meu Deus do céu, a gente como pai, né? E as mães também, como a gente se ressente disso? Como podia ter uma formulinha para a gente saber como educa direitinho, né? Para dar tudo certinho no final. Bom, enfim, a gente vai tentando. Meus amigos, para finalizar a matéria, a exclusão da ilicitude, vamos tratar disso aqui, ó. Cadê? Ofendículos, que tem relação com esse tema, mas a gente precisa compreender direito. Como é que funciona aí? Ofendículos. Lembra o que significa ofendículos? Vamos anotar para quem não se recorda. Ofendículos são aparatos
predispostos na defesa de algum bem jurídico. Aparatos predispostos na defesa de algum bem jurídico. Os ofendículos são e sempre foram muito populares, muito comuns, não é? Se você certamente conhece vários, né? Se parar para pensar, você vai se lembrar de vários exemplos, não é? A gente pode citar o caco de vidro que o sujeito cola em cima do muro, ofendículos. A cerca, hoje em dia é comum cerca eletrificada, né? Toda a propriedade e tal, edifícios de apartamento, colocam em cima do muro a cerca eletrificada. Portões, os portões, a maioria tem aquelas lanças pontiagudas, né? Se tentar transpor é para correr o risco da pessoa se machucar, com o intuito de proteger a propriedade, não é? Enfim, os exemplos são vários de ofendículos. O que nós precisamos analisar, você está vendo aí na imagem, são os requisitos e a natureza jurídica. Alguns desses requisitos são regulados, normatizados. A maioria deles, porém, é a jurisprudência que impõe. Quais são os requisitos para que essa prática seja considerada válida, para que esse aparato predisposto na defesa de algum bem jurídico seja corretamente utilizado, seja validamente utilizado? Quais são os requisitos necessários? Veja, a jurisprudência, ela exige duas diretrizes fundamentais. Ela exige que se trate de um aparato visível e inacessível a terceiros inocentes. Aparato visível e inacessível a terceiros inocentes. A gente acrescenta, não é? Por mais óbvio que pareça, mas não custa acrescentar. Aparato lícito. Aparato lícito. O sujeito pode ter um cachorro para defender a propriedade, mas não um leão, né? O indivíduo pode ter um alarme dentro do carro, não deixar uma cobra venenosa dentro do carro. E observância de eventual norma técnica. Observância de eventual norma técnica. Pode ser que haja uma norma técnica regulamentando a utilização do aparato. É o caso, por exemplo, das cercas eletrificadas. A ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, estabelece critérios de voltagem, carga máxima de voltagem, e estabelece como deve ser a carga. Por exemplo, a carga tem que ser intermitente, não pode ser uma carga contínua. O que acontece? Se a carga fosse contínua, a pessoa que encosta, se por exemplo encostasse com as mãos, não conseguiria abrir a mão. A carga elétrica faria com que o músculo se contraísse e o que acontece? Ainda que não seja uma voltagem muito forte, a pessoa não consegue abrir a mão, fica ali tomando choque até morrer. Então por isso que a carga tem que ser intermitente. Dá o disparo, afasta, assusta, mas a pessoa tem condição de repelir, não é? Enfim, de se afastar daquele local. Então, veja, o conjunto é aparato visível, inacessível a terceiros inocentes, lícito, pelo amor de Deus, né, óbvio, e a observância de eventual norma técnica, veja o exemplo das cercas eletrificadas. Com relação aos dois primeiros requisitos que vêm da jurisprudência, pessoal, lógico, pode ser que, professor, a cerca eletrificada, ela é muito fina, etc., pode ser que à noite não seja fácil de enxergar. E aí, como é que fica? Bota um aviso, bota uma advertência, né? Professor, muro alto, tem um Rottweiler lá dentro, quem passa por fora não vê que tem um cachorro, põe um alerta, cuidado, não é? Cachorro feroz, alguma coisa assim. Quer dizer, se for algo oculto, tem que haver um alerta, tem que haver um aviso. O que não pode, a jurisprudência não tolera, não admite, são armadilhas. Armadilhas. Às vezes tem pessoas que fazem verdadeiras armadilhas, né? O cara está meio cansado, não aguento mais ser furtado. Próxima vez que ele tentar abrir a janela, vai tomar um tiro de espingarda na cara. Só abrir a janela, pá, vai ser recebido com... Não pode. Não pode. Não tem jeito, tá bom? E inacessível a terceiros inocentes.
Caso da cerca eletrificada. Vai eletrificar o muro? Ok, mas tem que ser uma altura bem relevante, né? Porque senão qualquer pessoa que encosta ali no muro vai, né, vai descansar, toma um choque. Não pode acontecer isso. Tá bom? Qual é a natureza jurídica dos ofendículos? Sem dúvida, excludente de ilicitude, mas qual excludente de ilicitude? Das 4 estudadas, em qual você encaixa? Melhor resposta, gente, encaixe em 2. 2? Sim, encaixe em 2. Encaixe em 2, observando momentos distintos. Veja, natureza jurídica. No momento da instalação, podemos dizer, instalação e manutenção, né? Quando o aparato é instalado e enquanto ele é mantido. No momento da instalação / manutenção, a análise é sob a ótica do ERD, exercício regular de um direito. E para que se trate de exercício regular, todos esses requisitos que nós expusemos. Se faltou qualquer um desses, o exercício será irregular. Então, para instalar e manter os ofendículos, o aparato deve ser visível, inacessível a terceiros, inocentes, lícito, e deve ser observada eventual norma técnica. Isso é o que permite instalar e manter. Observadas essas diretrizes, teremos o ERD. Agora, pode ser que um dia o aparato seja acionado, utilizado. Ou não, não é? Pode ser que ninguém nunca tente transpor o muro e tome choque. Melhor que seja assim. Melhor que o aparato nunca seja utilizado. Mas se for, no instante da utilização, qual a natureza jurídica dos ofendículos? No momento da utilização, ocorre a legítima defesa pré-ordenada. Legítima defesa pré-ordenada. E dizer que ocorre nesse instante, pessoal, legítima defesa pré-ordenada significa vincular a análise aos requisitos da legítima defesa. Você, professor, você falou assim, aquele sujeito lá está cansado de ver a sua residência furtada, ele instala uma espingarda, se abrir a janela, toma um tiro. Você falou que não pode porque é armadilha, o aparato é oculto. Se ele puser uma placa, cuidado, se tentar entrar, toma tiro. Vai adiantar muito? Bom, se alguém tentar entrar e tomar tiro, o que vai acontecer? A gente vai analisar a questão sob a ótica da legítima defesa e, nesse caso, se reconhecerá o excesso. Haverá o excesso, né? Tomou um tiro, morreu, para evitar que invadisse o imóvel para furtar, é excesso, configura excesso. Não dá para fazer uma armadilha dessa, os tribunais não admitem esse tipo de situação. Alguns lamentariam, dizendo, professor, mas quem mandou entrar? Não é? Ok, tudo bem. Podemos até alguns lamentarmos esse tipo de postura, mas nossos tribunais não admitem esse tipo de aparato, um aparato que possa gerar a morte de alguém num sentido como esse, né? Abriu o mecanismo, pum, toma o tiro, tal, tiro na cara, faz um jardim com campo minado, não tem como, mano, um negócio desse. Não é? Alguns hão de lamentar, professor, seria bom se pudesse, bom, não sei, o fato é que não pode, tá bom? Haveria o excesso nesse tipo de situação. Meus amigos, vamos lá. É isso. Terminamos, então, o estudo das excludentes de ilicitude e vamos agora para o nosso próximo tema de direito penal, culpabilidade. Nós já estudamos a evolução da culpabilidade. Sim, no módulo 1. Nós vimos que o conceito de culpabilidade evoluiu consideravelmente. Só para que nós possamos rememorar brevemente. Inicialmente, pensava-se a culpabilidade como dolo ou culpa. Era o tempo da teoria psicológica em que culpabilidade se dividia em dolo ou culpa. Lembra disso? Quando a culpabilidade era considerada dolo ou culpa? Mais de 100 anos atrás, não é?
noção de culpabilidade, porém, evoluiu. Surgiu, então, a chamada teoria psicológico-normativa, que deu à culpabilidade um colorido diferente, um conteúdo mais rico. E ela, então, passou a conter os seguintes elementos: imputabilidade, dolo ou culpa permaneceram nesse âmbito. E a novidade nessa época foi a exigibilidade de conduta diversa. Então, no primeiro momento era dolo ou culpa. Depois passou a ser, além do dolo ou culpa, imputabilidade e exigibilidade de conduta diversa. Mas aí o conceito evoluiu um pouquinho mais, e surgiu outra teoria, uma teoria ligada ao finalismo, a chamada teoria normativa pura da culpabilidade. Teoria normativa pura da culpabilidade. Essa é a teoria para a qual a culpabilidade tem os seguintes elementos: imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. Imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Percebam, é o IMPOEX. IMPOEX. Essa foi a teoria que influenciou o nosso Código Penal, quando foi reformado em 84, né, quando da reforma da parte geral. E é sob a ótica da teoria normativa pura, que é a que espelha a opção do Código Penal, que nós avançaremos no estudo da culpabilidade. Não sem antes lembrar, depois da teoria normativa pura, surgiu também, e ela foi mencionada oportunamente, surgiu a chamada teoria funcionalista da culpabilidade. Essa teoria funcionalista, ela entende que, em vez de culpabilidade, o juiz deve se ater ao exame da responsabilidade. Responsabilidade que é a culpabilidade, sob essa forma do IMPOEX, associada à satisfação de necessidades preventivas. Culpabilidade mais satisfação de necessidades preventivas. Muito bem. Nós vimos no módulo 1, né, como esse conceito evoluiu, e junto com ele, como evoluiu o próprio conceito analítico de crime, mas agora falaremos dos elementos da culpabilidade, segundo a concepção adotada pelo Código Penal. Então, nosso ponto de partida é esse destacado na lousa, o da teoria normativa pura da culpabilidade, examinando cada um desses elementos. Muito bem. Posso mudar aqui a tela, pessoal? Pode ser? Então vamos lá. Primeiro elemento: imputabilidade. No Código Penal, os artigos que tratam da imputabilidade são esses, 26 a 28, mas fica o registro. Há também, em lei especial, outro artigo dedicado ao assunto. É o 45 da Lei Antidrogas. 45 da Lei Antidrogas. Então, no Código Penal, são aqueles três.
Mas há ainda o 45 da Lei Antidrogas. Meus amigos, o que se entende por imputabilidade? Como nós podemos conceituá-lo? O Código não dá definição, nem é o seu papel. Mas o legislador nos fornece todas as diretrizes para que nós possamos defini-la. E logo no artigo 26, que é o primeiro deles, o legislador nos revela o caminho. O 26 trata do inimputável. Ao definir quem é inimputável, ele permite inferir quem é imputável. E com isso, nos permite compreender o que se entende por imputabilidade. Vamos anotar então o conceito? Com base no artigo 26, a gente percebe que imputabilidade é a reunião das capacidades mentais de entendimento e autodeterminação. Reunião das capacidades mentais de entendimento e autodeterminação. Vou explicar um pouquinho melhor, mas acrescente, por favor. Capacidades mentais que devem estar presentes no momento. Em qual momento? Você deduz? No momento da conduta. Essas capacidades de entender e de se autodeterminar devem estar presentes no momento da conduta, da ação ou omissão. Não importa o momento posterior ou anterior, o que vale é o exato momento em que a conduta foi desempenhada. É ali que nós teremos que pesquisar. O indivíduo tinha ou não íntegras as capacidades mentais de entendimento e autodeterminação. Gente, capacidade mental de entendimento é a condição mental de discernir o certo do errado, o permitido do proibido, o lícito do ilícito. Não num conceito técnico, mas num conceito leigo. O que é lícito, o que é ilícito, o que é permitido, o que é proibido. Há pessoas que são privadas da condição mental de diferenciar o que é certo e o que é errado. Não adianta tentar explicar para elas. Você imagina uma criança de 2 anos de idade, você imagina um adulto que tem mentalidade de criança de 2 anos de idade. Não adianta tentar explicar, não vai conseguir compreender, assimilar mentalmente por que aquilo é proibido, por que aquilo é permitido. Não é? Então, esse é o inimputável. Ele não tem capacidade de entendimento, de entender o caráter ilícito do fato. E o que é a capacidade mental de autodeterminação? É a capacidade de autocontrole. Autocontrole. Nós examinamos essa questão do autocontrole naquelas pessoas que, sim, elas têm condição de discernir o certo do errado. Mas sabendo o que é certo, sabendo o que é errado, tendo inteligência mental suficiente para discernir isso, pergunta-se, mas autocontrole tem? Ou será que o indivíduo é totalmente privado da sua capacidade de autocontrole? Naquela situação ele não consegue frear o impulso. Há determinadas doenças mentais, né? O problema anterior é normalmente a incapacidade mental de entendimento deriva como regra de uma deficiência mental. A incapacidade mental de autocontrole deriva como regra de uma doença mental. Psicopata, alguma coisa grave em termos de doença mental que retira do sujeito todo o seu poder de autocontrole e de autodeterminação. Então, essa é a noção fundamental de imputabilidade. Imputável, portanto, é o sujeito que detém, possui, no momento da conduta, a capacidade mental de entender e de se autocontrolar, de diferenciar o certo do errado e de frear os seus impulsos. Quando isso tem que ser avaliado? No momento da conduta. Há exceção? Anote aí como pergunta. Há exceção? Há casos em que essa avaliação não deve ser feita no momento da conduta? Há casos em que essa avaliação não deve ser feita no momento da conduta? Ou sempre nesse instante?
Na próxima aula a gente vê isso, pessoal, que o tempo já se esgotou. Muito obrigado pela atenção que todos dispensaram. Um grande abraço a vocês. E, salvo engano, sexta-feira nos veremos. E aí, sexta-feira eu anuncio o ganhador do Vadimeco. Um abraço, gente. Até lá.